Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Camila Oliveira e nós estamos aqui para mais um dia de aula no programa Rio Educa na TV. Vocês estão preparados para mais um dia de aula? Isso, que bom, muito bom! Mas antes, irei fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo crespo, mas hoje eu estou usando um turbante com as cores amarelo, azul, preto e branco, uma blusa amarela, uma calça azul e um sapato branco. E fazer a autodescrição da Dandara. A Dandara é uma boneca negra que me auxilia aqui no dia a dia das aulas. Né, Dandara? A Dandara usa um macacão metade rosa, metade com estampa floral, um tênis na cor branco, né, nas cores branco e verde, e também possui o cabelo crespo, um cabelo black power. Então, vamos começar a nossa aula. Vocês estão preparados? Vou colocar aí na tela o título da nossa aula de hoje. Construindo gráficos. Isso mesmo. Essa é a nossa aula de hoje. Calma, durante a aula você vai começar a perceber o que nós iremos fazer. Mas antes de começar, mas já começando, eu estava conversando com a Joana, a Joana do Material do Rio Educa. Aí a Joana me falou que na sala dela teve uma eleição, né? A professora perguntou aos alunos qual seria o ritmo que eles iriam utilizar na festa do show de talentos que tem no final do ano na escola. Você já teve na sua escola também show de talentos? É muito divertido. Aí a professora da Joana decidiu na turma dela, naquele dia eles iriam, né, decidir qual seria o ritmo. Se ia ser sertanejo, funk, samba, qual seria a música que seria eleita para ser a dança daquele ano. E aí todo mundo ficou lá alvoroçado, querendo saber. Dandara, não fala o seu voto, a Dandara quer votar. Mas esses dados que eu vou trazer aqui hoje para vocês, essas informações, são da turma da Joana. Então, a gente vai começar a montar. Lembra que eu falei que a gente vai construir um gráfico? Então, a gente vai montar isso na nossa aula de hoje. Vocês estão preparados? Aí vocês vão começar a entender mais ou menos o que é um gráfico e o que eu posso fazer com ele. Pelo que a Joana me falou, o sertanejo teve 6 votos, o funk teve 8 votos, e o funk teve 12 votos. Mas vamos ver isso no gráfico, como que isso fica no gráfico? Olha, para montar um gráfico eu trouxe linha de lã, também pode ser barbante, papel, né, cortadinho, e aqui eu trouxe os nomes dos ritmos que a gente vai utilizar na aula de hoje. Eu vou montar aqui o gráfico com vocês. Ó, primeiro eu vou colocar a linha aqui embaixo, acho que é a maior, botei essa daqui. Ó, tá aqui esticadinho. Dandara, ó, não vai bagunçar a minha mesa não, hein, Dandara? Botei a primeira. Vou fechar aqui, ó. Vou fazer a linha subindo. Para vocês conseguirem visualizar esse gráfico, né? Vocês se lembram dos ritmos? Funk, sertanejo e samba. Vou colocar aqui. Ó, primeiro vou colocar o samba. Já falamos tanto de samba aqui, né, nas nossas aulas, né? O samba. Vou colocar o funk, já falamos de funk também. E vou colocar o sertanejo. Tá faltando uma aula de sertanejo, a gente ainda não fez juntos. Então, ó, temos aqui samba, funk e sertanejo. Isso aí, ó, tá tudo aqui separadinho. Agora que a gente já sabe quais são os 3 ritmos que a professora da Joana, né, dividiu a sua turma, fez a eleição, aí cada aluno foi lá, votou, escolheu, eu quero o samba, eu quero o funk, e aí agora a gente vai colocar assim, aqui a quantidade de votos que cada ritmo recebeu. Aqui eu trouxe 3 cores, né, eu tenho aqui rosa, azul e o verde. Já vou consertar a linha, ó, tá aqui. Vou deixar aqui do lado e vou montar com vocês. Dandara, me ajuda a lembrar. Quantos votos o samba ganhou? Dandara, isso aí. Nossa, a Dandara tá atenta hoje. O samba ganhou 8 votos. Então, vou colocar aqui o número de votos do samba. Ó, vocês irão me ajudar. Ih, essa blusa tá me atrapalhando? Não vai, não. Vamos continuar. Botei pro lado, ficar retinho aqui o nosso gráfico. Então, agora, nós vamos contar em relação à quantidade de votos que cada ritmo recebeu. Então, primeiro, eu vou começar aqui com o samba. Então, vamos colocar aqui. Conta junto comigo, hein, pessoal? Vamos lá, Dandara. Quantos votos o samba recebeu? Nossa, a Dandara tá muito bem aplicadíssima. 8 votos. Então, vamos lá. Conta comigo. 1, 2, 3, ó, colocando cada voto.
4, 5, 6, e agora 7, e por último, 8 votos. Então, o samba recebeu 8 votos. E o funk, Dandara, quantos votos recebeu? Receberam? Quanto que recebeu aqui no funk? Quê? Ah, tá, pode deixar. 12, foram 12 votos. Então, contem comigo. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O pessoal de casa tá contando? Não? Então continua. 1, 2, 3, 4. Depois do 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu coloquei aqui a quantidade de votos que o funk recebeu. Foram 12 votos. E, por último, o sertanejo. Vamos colocar aqui também o sertanejo. Quantos votos, Dandara? Você aí de casa lembra? E o pessoal está trocando. Vamos confirmar com a Dandara. São 6 votos. Então, vou colocar aqui, ó. Lembrando que nesse dia a turma inteira da Joana teve alguém que faltou, né? Tem poucos alunos aqui, ó. Vamos contar no sertanejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 votos. Olha, agora que nós já temos o nosso gráfico montado, a gente já tem aqui o gráfico com a quantidade de votos, a gente pode começar a pensar em algumas informações que nós somos capazes de identificar a partir do gráfico. O gráfico ele é uma representação, né? É como se fosse um desenho te dando dicas sobre algo, né? Aqui teve dados que foram colhidos. Que dados foram esses? Lembra daquelas informações de quem votou em quem? Esses são os nossos dados da turma da Joana. Então aqui, depois eu vou botar até a foto da Joana aqui. Esqueci de trazer. Aí aqui, ó, vocês vão perceber, temos aqui o número de votos do samba, do funk e do sertanejo. Mas observando esse gráfico, você de casa consegue me dizer, olhando aqui, quem é que teve menos votos na sala da Joana? Qual o ritmo que recebeu menos votos? Foi o samba? Foi o funk ou foi o sertanejo? Nossa, todo mundo de casa já sabe. Nem precisou você falar, Dandara. Qual? E qual é a cor que está representando aqui o sertanejo? Vocês sabem? Isso aí, o azul. O sertanejo foi o ritmo que recebeu menos votos. Mas como que você percebe? Olhando aqui, a gente não tem a quantidade. Mas eu sei que vocês contaram junto comigo. Ó, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 votos para o sertanejo. E se vocês olharem visualmente, a gente consegue ver a proporção de quem tem mais e quem tem menos. Ó, o samba, o funk e o sertanejo. O sertanejo, ó, ficou bem menor em relação ao funk e ao samba. Então, quem possui menos votos foi o sertanejo. Então, não foi o ritmo que ganhou. Agora, vamos observar quem ganhou mais votos. Foi o funk ou o samba? Né? Vocês conseguem observar aqui no nosso gráfico que quem ganhou mais votos foi quem? O funk ou o samba? O funk. Visivelmente, no nosso gráfico, o que possui, né, que é um gráfico em coluna, que você consegue ver, né, a diferença oscilando, foi o funk. O funk, ó, até aqui eles chega um momento que iguala, mas vai depois subindo. Aí você vai ver a diferença entre cada proporção em quantidade. O funk recebeu foram 12 votos. Então, o ritmo da turma que a Joana, né, escolheu, né, da turma dela, escolheu para dançar no show de talentos, de acordo com o nosso gráfico, que foi montado aqui junto com vocês, foi o funk. Que foi, Dandara? Dandara tá aqui cantando um montão de musiquinha. Eu falei, Dandara, calma, a aula ainda nem acabou. Depois a gente canta, depois a gente até dança um pouquinho também. Mas lembrando que o show de talentos é da escola da Joana, não é aqui ainda, hein?
Então, o funk foi o que recebeu mais. Também nós estamos na cidade, né? Estamos no Rio de Janeiro, tem funk para tudo que é lado. Às vezes lá na turma da Joana, o pessoal gosta mais do que samba. E o samba, em relação ao funk, recebeu menos votos. Mas se eu comparar o samba com o sertanejo, quem ganhou mais votos, né, foi quem? O samba. E aí eu consigo comparar duas informações. Eu vou isolar o funk e vou comparar o samba com o sertanejo. Quem ganhou mais votos nesse sentido foi o samba, que ganhou foram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganhou 8 votos, e o sertanejo 6. Então, aqui, observando essa representação gráfica que é o gráfico em si, você consegue ter essas informações de quem ganhou mais, quem recebeu mais votos, quem recebeu menos. E os gráficos, eles estão por toda parte. Né? Esse último ano de 2020, 2021, foi muito comum a gente ver na telinha, na televisão, né, questão de quantos vacinados, quantas pessoas receberam vacinas, a gente percebia nos gráficos o aumento, a queda, né, da contaminação também por Covid. Geralmente em época de eleição também para presidente, prefeito, vereador, a gente consegue ver muito disso nos jornais, na televisão, na internet, mostrando por meio de gráficos a quantidade. Aí a gente consegue perceber. Existem outros tipos de gráficos. Eu trouxe para vocês aí na tela para vocês poderem conhecer. Tem um gráfico em coluna, que é esse que nós fizemos aqui na aula de hoje. Tem um gráfico em barra, que seria essa informação, só que, né, seria de um outro formato. E tem um gráfico em pizza, que eu acho que vocês já devem ter visto às vezes em jornal ou até mesmo nos livros de vocês. Né? No material Reeduca, vira e mexe, tem alguma questão, alguma opção com essas informações. Agora que vocês já estão sabendo de tudo sobre gráficos, eu trouxe uma informação para vocês. Vou colocar aí na tela um gráfico para a gente analisar. Observem esse gráfico. Nossa, tem vários animais, isso aí vocês já sabem, parabéns, todo mundo já saiu falando. Esse gráfico é um gráfico da fazendinha, né, que a Dandara e eu fomos visitar. Nessa fazendinha, a gente foi anotando a quantidade de animais que nós encontramos pelo caminho. Né? E nisso eu vi o pato, que é na cor roxa, tinham 10 patos que nós encontramos na fazenda. O cachorro, na cor laranja, eram 15 cachorros. Nossa, que fazenda foi essa, hein? Depois, vaca, quantidade de 20 vacas, na cor azul, né, que está ali a barra. Cavalo, na cor vermelha. E na cor verde, o gato, eram 5 gatos. Observando esse gráfico, e por último, o coelho, na cor rosa, lá em cima. Observando esse gráfico, qual animal está em menor quantidade a partir desse gráfico? Observem você aí de casa. E qual é o animal que possui a maior quantidade nesse gráfico? Vocês perceberam que nesse gráfico tinha mais ou menos aqui parecido com o nosso, né? Essa oscilação de tamanho das colunas. Mas vocês conseguiram prestar atenção? Perceberam qual animal tinha em maior quantidade e qual animal tinha em menor quantidade? Um animal com menor quantidade era o gato, na cor verde, só tinha apenas 5 gatinhos. E em maior quantidade, qual era, Dandara? Isso, coelho, olha lá, 25 coelhos. Então, você consegue perceber, a partir do gráfico, várias informações. E vocês ainda podem fazer esse comparativo. Em relação, tinha mais gato ou tinha mais pato? Se eu quiser fazer um paralelo, né, comparar, tinha mais patos do que gatos. Então, assim, o gráfico te auxilia a tirar várias informações. Você vai utilizando. É muito comum também quando tem o IBGE, né, que é o instituto que faz pesquisa para saber a quantidade de pessoas em nosso país, em nossa cidade, naquele bairro. Então, você consegue descrever, observando por meio de gráficos também que o IBGE disponibiliza para a população. Mas na nossa aula de hoje, o importante é que vocês conseguiram, junto comigo e com a Dandara, construir um gráfico e ler as informações presentes no gráfico. Mas, antes de acabar nossa aula, eu vou colocar na tela um desafio para vocês. Construa um gráfico com a preferência dos ritmos musicais em sua turma. Então, com o auxílio da sua professora ou professor, construa um gráfico. Você pode até fazer também samba, funk, sertanejo, ou até mesmo outros tipos de ritmos presentes na sua turma, que o pessoal pode gostar, o gospel ou música clássica, e fazer essa separação, tá bom? Pessoal, a aula de hoje, você gostou, Dandara?
Gostou? Curtiu? Ah, eu também adorei. Ó, e só um aviso, mais atividades assim você encontra no seu material Reeduca, para fazer com a sua professora ou professor. Ó, um beijão e até a próxima aula. Tchau!